Olá, bem-vindos a mais uma aula de atualização. Você que é o nosso aluno do curso de Departamento Pessoal ou você que segue a gente aqui no canal do YouTube. Se você ainda não segue o nosso canal, eu te convido a se inscrever para que a gente possa notificar você, porque o YouTube possa notificar você à medida que nós colocarmos conteúdos como este, né, importante para a sua atualização. O tema de hoje é um tema bem recente, né? A gente está trazendo uma matéria que acabou de ser notificada pela Receita Federal, que é a atualização da tabela de imposto de renda, e que eu estou projetando aqui para vocês, tá? Essa é a nova tabela que vai entrar em vigor a partir de maio de 2025, então, a partir do próximo mês. E eu queria já chamar a atenção para algo importante que gera muitas dúvidas, tá, para vocês. Primeiro ponto é a folha de abril que for paga dentro da competência ou regime de caixa maio, ou seja, a partir do dia 1º de maio, sendo competência ainda abril, ela deve contemplar já essa nova tabela. Tá? Então, se você estiver fazendo a folha de abril e o seu regime for regime de competência, ou seja, você paga até o dia 30 de abril, a tabela não vai ter nenhuma interferência, permanece a tabela antiga. Mas se a tua folha de abril pagar a partir do dia 1º para frente, você já vai ter que usar, teu sistema já deve estar com a atualização da nova tabela. Então, o que eu trago aqui inicialmente nessa tela? Tá? Um dado importante que é o teto, né, que a isenção do teto do IR ele se dá para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, a gente tem aqui esse valor, que é o novo teto, divide por 2. Então, é o valor do novo salário mínimo, tá? 1.518. E a gente tem o desconto, tá? O desconto, que é o valor do desconto simplificado, que é o valor de 607,20. Então, o valor do teto menos o desconto de 607,20, que é a base do desconto simplificado, que corresponde a 25%, tá? Isso aqui é o que está previsto na lei, que, que eu vou colocar para você lá no outro slide, tá? Na outra aba da planilha, eu vou falar para vocês. Então, um menos o outro, a gente chega então no valor do teto, que foi a alteração que aconteceu na nova tabela. A nova tabela, ela só teve uma mudança, que foi na faixa primária, que o valor era de 2.200 e pouco, foi para 2.428,80. Tá? Então, essa informação aqui é a informação introdutória para vocês entenderem. Vamos mudar aqui de posição para a gente fazer, então, os cálculos, tá? Para que vocês possam entender que os cálculos eles serão aplicados dentro da nova metodologia de valores novos a serem aplicados com a tabela que entra em vigor a partir de maio. Então, vamos utilizar aqui as duas condições, tá? Que é o desconto por deduções legais e o desconto simplificado, tá bom? Aqui a gente tem a regra, tá? Que corresponde ao limite da isenção, vezes 25%. Então, a gente tem lá o teto de 2.428, né? Até aqui não tem nenhum desconto de IR. Por isso que a gente colocou lá na primeira tela, que é o 3.036 menos o 607, vai dar o teto, que é o 2.428. Tá? Então, 2.428 vezes 25% é a forma que a gente acha o valor do desconto simplificado. A gente já vai usar o desconto simplificado no cálculo do exemplo 2. Tá? Então, vamos trazer aqui primeiro o exemplo 1. A gente tem aqui um rendimento de 5.000, tá? De 5.360. Tá vendo aqui? A base de cálculo é essa. E a gente traz isso da onde? Da folha. Então, eu tenho uma folha que a gente calculou aqui. A gente não vai entrar no mérito do contra-cheque aqui da folha. A base INSS, Imposto de Renda e FGTS é 5.363. Então, a gente traz para a planilha para a gente fazer a aplicação. Tá? Vamos lá. Para a gente calcular imposto de renda, a gente primeiro precisa calcular o INSS. Okay? Sem isso, a gente não consegue fazer o cálculo do IR. Então, primeiro a gente encontra o valor do INSS. E aí a gente tem aqui a fórmula, você que é o nosso aluno já sabe como que funciona.
Se você não é o nosso aluno, já vai dando like aí para você entender como é que funciona aqui a didática, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai identificar a primeira base de cálculo do INSS, que a gente já tem aqui 5.363, vai trazer para cá, e aí a gente vai identificar o percentual na tabela. Qual é o percentual na tabela da base de cálculo de 5.360? 5.360 está aqui, ó, nessa faixa de 14%. Então, você põe 14% aqui e você, então, multiplica a base pelo percentual, que é o quê? 5.360 vezes 14%. Vamos encontrar R$ 750. Do valor encontrado, deduz a parcela. Qual é a parcela deduzida da faixa que a gente tem de 14%? É o valor de 190,42. A gente põe 190,42, faz aqui a dedução do valor da base que a gente tinha encontrado anterior, menos a parcela deduzida de 190, então a gente vai encontrar R$ 560. Esse é o desconto do INSS. Bom, partindo do princípio que a gente já tem o valor do desconto do INSS, agora a gente pode escolher a forma que é mais aplicável no cálculo do imposto de renda para este empregado, considerando que ele tem aqui dois dependentes, tá vendo? Eu anotei aqui, ó, dependente de imposto de renda, ele tem dois. O valor do dependente a ser deduzido é 18959, tá? E aqui está a nova tabela do imposto de renda, que mudou a primeira faixa, que era 2.200 e pouco para 2.428, e os valores da parcela a deduzir também foram corrigidos, ok? As demais faixas permaneceram da mesma forma. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o imposto de renda no primeiro método, considerando deduções legais? Bom, eu tenho, primeiro, a base de cálculo, que eu já tenho encontrado aqui, né, a base de cálculo de 5.360. Eu trago para cá. Eu tenho uma dedução do valor do INSS, que eu já encontrei aqui, então eu coloco ele aqui. E eu tenho o valor de dependente, quando houver. Nesse caso, a gente sabe que tem dois. Então, duas vezes o 189,59, a gente vai encontrar o 379,18. E aí a gente tem a base líquida, tá? Porque a gente vai pegar o valor da base bruta, vai deduzir INSS, deduzir o dependente, então descontou esses dois valores dedutíveis, achamos a base líquida de 4.421,39. Agora a gente vai identificar esse valor na tabela. Ele está onde? 4.421, ele está aqui, ó, na faixa de 22,5%. Então a gente acrescenta aqui e a gente vai multiplicar a base pelo percentual, mesmo o processo que a gente fez no INSS. 4.221,39 vezes 22,5% dá 994. Do valor encontrado, a gente vai deduzir a parcela da faixa. Qual é a parcela da faixa de 22%? A gente tem aqui 675,49. Bom, a gente então encontrou o valor do imposto de renda de 319,32. Ok? Esse é o primeiro método de cálculo. Tá? O seu sistema de folha de pagamento deve contemplar as duas formas, porque ele tem que aplicar o desconto que é mais favorável ao empregado. Ok? Então, precisa guardar essa informação. Bom, vamos para o desconto simplificado agora, que é bem mais simples, ok? Que é identificar a base. A gente lança aqui embaixo diretamente o desconto simplificado, que é o valor já pré-fixado de 607,20, okay? Que a gente encontrou aqui. E a gente, então, deduz um do outro, tá? Então, a gente achou a base líquida de 4.473. Em que percentual ele está? Ele está aqui, ó, 4.700. Aí ele está acima de 4.664. Então, ele está na faixa de 27,5%. Então, vamos fazer a aplicação. A gente vai multiplicar 4.753,43 pelo percentual de 27,5%. Nós vamos encontrar o valor de 1.307,19, e desse valor a gente vai deduzir a parcela deduzida da faixa, que é 908, na faixa de 27,5, a parcela a deduzir é 908,73. Então, nós encontramos o valor do desconto de imposto de renda de quanto? 398,46. Qual é o desconto que deve ser aplicado para o empregado? O valor do modelo na modalidade de deduções legais, que é mais adequada para ele. Vamos considerar que este funcionário não tenha dependente. Vamos ver como ficaria esse mesmo cálculo. Vamos colocar aqui zero, ok?
e aí nós vamos fazer aqui a nova verificação. Vamos voltar aqui para deduções. A gente tem aqui a base de cálculo permanece a mesma, o desconto de INSS permanece o mesmo, ele não tem dependente, e a base líquida dele passou a 4.800. 4.800, ele já saiu da faixa de 22 para 27,5. Então, aqui a gente tem que alterar para 27,5 e você vai encontrar esse percentual. E agora a gente tem que deduzir a parcela do 27,5. Então, a gente tem, se ele não tivesse dependente, ele seria tributado com desconto de imposto de renda de 411,43, ok? Se a gente fosse considerar isso no simplificado, ele teria um desconto menor. O desconto seria automaticamente 398,46. Então, observe que o dependente vai fazer a variação entre a melhor metodologia de cálculo que o sistema deve contemplar, ok? Na verdade, essa informação é para que você saiba como você deve conferir e qual é a metodologia que o sistema deve aplicar, ou seja, aquilo que é mais beneficente para o empregado, né? Então, você tem que trazer esse conceito para o seu dia a dia para que você não tenha dificuldade de fazer uma conferência de uma folha de pagamento que tenha que avaliar essas duas variáveis. Ok? Então é isso. A nova tabela está aqui. Eu vou deixar o link para vocês baixarem a nova tabela. Quem é nosso aluno vai ter acesso à planilha. E a gente, então, para por aqui para que a gente se encontre aí numa nova oportunidade. Dê o seu like, deixa aí, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube para que você possa receber as nossas notificações de atualizações que a gente traz para atividades dentro da área de departamento pessoal. Então, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.